así hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Meu nome é Maurício Raul Martins, faço parte da JS Advogados e estamos aqui para mais um momento, um diálogo e cidadania. Voltamos a falar hoje sobre as empregadas domésticas. Algum tempo atrás já participamos desse momento falando sobre a PEC das domésticas. Uma vez aprovada a PEC das domésticas e superado, vamos dizer assim, uma desigualdade de mais de 40 anos, desde a edição da CLT até a aprovação da PEC, que suprimiu o parágrafo único do artigo 7º da CLT, igualando, né, os trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores, quando a gente deveria estar comemorando esse avanço para os trabalhadores domésticos, nos deparamos com um projeto de lei que vem lá de 2010, que procura regular, né, o que seria a categoria das diaristas. Ou seja, criando uma categoria que não seria empregada doméstica, racha a categoria dos domésticos no meio, além de criar um novo segmento de trabalhadores que estaria no mais completo abandono, porque justamente a diarista procura o quê? Né? Que não haja o reconhecimento do vínculo de emprego. Com isso, não se assina a carteira, não tem fundo de garantia, não tem hora extra e mais toda essa gama de direitos que hoje é assegurado, né, aos trabalhadores domésticos. Então esse projeto é de 2010, mas por coincidência, agora, uma vez aprovado a PEC das domésticas, ele volta com mais força no Congresso para que então se crie essa categoria. Então a doméstica seria toda aquela pessoa que vai na casa de uma residência, né, que não seria relação de emprego, não teria carteira assinada. O conceito que consta desse projeto, vou me permitir ler, diz que diarista é todo trabalhador que presta serviço sem vínculo empregatício para o mesmo contratante, recebendo o pagamento pelos serviços prestados ao final do dia de trabalho. Ou seja, vincula com o simples fato de receber ao final do dia. Né? E de onde é que surge, né? Nós temos que voltar lá atrás e ver onde é que surge essa questão do que seria diarista e o que seria empregada doméstica. Na lei dos empregados domésticos, que é a Lei 5859 de 72, no parágrafo 1º, dizia que empregado doméstico é assim considerado aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas, aplicando-se o disposto dessa lei. Quando se pega a expressão contínua, o que o judiciário começou a entender? Quem tem que trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Se trabalhar segunda, terça e quarta, por exemplo, já não é empregado doméstico, ele é diarista. Então se criou um conceito diferente entre o que é empregado doméstico e o que os outros trabalhadores. Né? Por quê? Porque na CLT, no artigo 3º da CLT, fala em trabalho não eventual, ou seja, não precisa ser diário, basta, né, que tenha uma continuidade, então seria empregado. Quando chega na doméstica, a lei fala em trabalho contínuo, então o judiciário passou a dizer, né, a definir, que aquela pessoa que trabalha 2 dias na semana, ou 3 dias na semana, ou tantos dias seria diarista. Os mais radicais defendem que, se não trabalhar 1 dia na semana, já seria diarista e não seria empregado doméstico. No consenso final, na média, vamos dizer assim, o que se tem hoje é que 3 dias na semana configuraria a relação de emprego. Mas o que nós queremos avaliar é que, por que não se aplicar o conceito de empregado para o trabalhador doméstico? Qual é o argumento que poderia haver? O artigo 7º da CLT diz que não se aplica a CLT aos empregados domésticos. Logo, o conceito de empregado não se aplica a doméstico. Vale o que está na lei das domésticas. Ocorre que, né, mais uma vez, né, com a retirada do parágrafo único da Constituição Federal, jogando toda aquela gama de direitos para os trabalhadores domésticos, e onde é que esses direitos estão regulados? Onde é que se regula a hora extra? Onde é que se regula a férias? Onde é que se regula 13º? Na CLT. Logo, se aplica a CLT para os empregados domésticos. Então, se aplica a CLT para os empregados domésticos, tanto faz trabalhar 1 dia ou 10 dias, vai dar no mesmo. Ele é empregado. Empregado, pelo conceito, né, do artigo 3º da CLT, é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste mediante salário. Ou seja, se comparece no emprego, no dia e hora determinado pelo empregador, se recebe salários e cumpre ordens, é empregado. Por esse conceito da CLT, se pode ter 5 empregos ao mesmo tempo, por exemplo, com 5 assinaturas diferentes na carteira de trabalho, que não vai deixar de ser empregado. Então esse conceito vale também pro empregado doméstico. Essa é a tese que a gente defende. Então não há porquê
se ventilar a possibilidade de criar uma outra categoria, que seria de diarista. Ou é empregado ou não é. Se é empregado, está protegido pela legislação trabalhista. Se não é empregado, bom, é outra relação. Então, tanto faz. Não há necessidade de haver uma lei que diga que exista diarista. Ou é empregado ou não é empregado. E uma outra questão que a gente ressalta é que essa aprovação da PEC, que retirou o parágrafo 1 do artigo 7º, ela vem depois da aprovação da Convenção 189 da OIT, que é uma convenção internacional para o trabalho decente, para o trabalho doméstico. E lá nessa convenção, ela diz claramente, no seu artigo 1º, que pode trabalhar um dia na semana, pode trabalhar para vários empregadores e ainda assim será empregado, desde que a pessoa, que no caso a empregada, trabalhe naquelas condições porque necessita, ou seja, é uma ocupação profissional. Ela não escolhe o dia que quer trabalhar, ela tem dias para trabalhar e trabalha naquela situação porque necessita e recebe para tanto, e sobrevive daquilo, logo uma ocupação profissional. Se nós temos uma convenção internacional, né, que está para ser ratificada pelo Estado brasileiro, que tem o mesmo status da Constituição Federal, que diz, né, que pode trabalhar um dia na semana e ser empregado, não tem como uma lei, que é a lei das domésticas, né, prevalecer sobre essa convenção. Então nós entendemos, primeiro, que a CLT se aplica aos empregados domésticos, logo o artigo 3º, que define o conceito de empregado doméstico, vale para os empregados domésticos, e assim trabalhando um dia na semana que seja, cumprindo horário, recebendo salário e recebendo ordens, será empregado. Mais ainda com a convenção da OIT, que aponta para isso, que um dia na semana considera empregado. Então, apenas para ressaltar que no momento de crise internacional, onde se flexibilizam direitos nos mais diversos países, não haveria lógica, a nível internacional, se estender direitos. Na verdade, assim foi feito por quê? Porque não se estende direito, apenas se iguala direitos. A situação do trabalhador doméstico no mundo era tão desigual com relação aos demais trabalhadores que um organismo internacional se preocupou em igualar direitos. Então não se trata de extensão de direitos, apenas se corrigiu uma desigualdade. A sociedade brasileira, né, como está acostumado com o trabalho doméstico, com esse trabalho invisível, de pouco valor agregado, que facilitava a sua vida, vai ter que se adaptar. Mas, repetimos, não é nenhuma tragédia, a sociedade vai ter que se adaptar a isso, e nada mais é do que uma questão de igualdade, um conceito previsto na Constituição Federal. Bom, por aqui encerramos esse diálogo, apenas tentando contribuir para esse debate, né, que está tomando conta da mídia de uma forma geral, dessa questão do empregado doméstico. Né? Então, até uma próxima oportunidade, agradecemos a atenção de todos, até uma próxima oportunidade. Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.